A gente vai estar lendo Jó, capítulo 1, do versículo 6 ao 12, e depois também capítulo 2, do versículo 1 ao 7. Amém? Bom, alguém pode seguir já na tela, que o irmão Henrique já colocou? Do 6 ao 12, amém? No dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor perguntou a Satanás: de onde você vem? Satanás respondeu ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. E o Senhor disse a Satanás: você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Então Satanás respondeu ao Senhor: será que é sem motivo que Jó teme a Deus? Não é verdade que tu mesmo puseste uma cerca ao redor dele, da sua casa e de tudo o que ele tem? Abençoastes a obra de suas mãos, e os seus bens se multiplicaram na terra. Mas estende a tua mão e toque em tudo o que ele tem, para ver se ele não blasfema contra ti na tua face. Então o Senhor disse a Satanás: você pode fazer o que quiser com tudo que ele tem, só não estenda a mão contra ele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Também no capítulo 2, do versículo 1 ao 7. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se diante do Senhor. Então o Senhor perguntou a Satanás: de onde você vem? Satanás respondeu ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. E o Senhor disse a Satanás: você reparou no meu servo Jó? Ele é um homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Ele ainda conserva a sua integridade, embora você me incitasse contra ele para destruí-lo sem motivo. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele. Um homem é capaz de dar tudo o que tem pela sua vida, mas estende a tua mão e toca nos ossos e na carne dele, para ver se ele não blasfema contra ti na tua face. Então o Senhor disse a Satanás: você pode fazer com ele o que quiser, mas poupe-lhe a vida. Então Satanás saiu da presença do Senhor e feriu Jó com tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Bom, o livro de Jó é um livro muito importante para todos nós, para a gente estarmos relendo, estudando, tentando entender o que esse livro nos traz, a vida de Jó. Muitos teólogos, muitos estudiosos, muitas pessoas, inclusive eu também, né? Glória a Deus por isso, que gosto de ler hoje em dia, mudando, né? Glória a Deus. Mas me peguei lendo o livro de Jó, repassando o livro de Jó esses dias e tentando entender esse livro, né? Porque muitos teólogos também dizem que ele foi o primeiro livro escrito. Não há indícios disso. A gente não pode afirmar 100% se isso é verdade ou não. Mas há relatos, e há relatos muito interessantes para a gente entender um pouco. Por quê? O que eu anotei aqui é possível que esse livro seja o primeiro a ser escrito, mas não pode ser comprovado. O que sabemos do livro de Jó é que ele não menciona as leis de Moisés, né? O templo, a questão do sacerdócio, a Israel como nação. Jó não cita isso. Então a gente sabe que Jó veio antes disso, né? Alguns, inclusive eu, acredito que Jó está na mesma época, viveu na mesma época de Abraão. E talvez ali Abraão e Isaac, ele tenha vivido nessa época. Pois depois, alguns também dizem que Jacó. Mas eu não creio que ele viveu no tempo de Jacó. Eu creio que ele viveu um pouco antes, porque Jacó, após Jacó, já vem a questão de Israel, que Deus já muda o nome de Jacó para Israel. E depois de Israel vem as 12 tribos. Então, para mim não faz muito sentido Jó ter vivido na mesma época que Jacó e não ter citado, pelo menos, essa questão da aliança, né? Com Deus ali, com Jacó, com tudo que aconteceu com Jacó, por ter mudado o nome também. Mas eu acredito sim que ele viveu na época de Abraão. E por que eu acredito? Porque quando a gente vai lendo a história de Jó, e que é algo interessante,
para a gente ver é já no início, no capítulo 1, quando, assim que inicia o livro, o escritor, que eu também falo isso que não foi Jó, porque é escrito muito sofisticado, com aramaico também no original, é uma língua um pouco mais, que muitos teólogos dizem que vem do século, talvez do século 5 ao século 10, né? Então é muito sofisticado a letra que escreve ali. Então não creio que foi Jó que escreveu também, mas que era uma história de verdadeira, que esse Jó existiu, porque ele é citado também no Novo Testamento, através de Tiago, que depois mais para frente eu deixei marcado aqui que a gente vai ver. Amém? Mas já no início, no capítulo 1, versículo 1 diz: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Esse homem era íntegro e reto, temia Deus e se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentas. Então, exatamente essa aqui o ponto que eu acredito que seja na época de Abraão. Porque naquela época, as pessoas eram contadas como ricas exatamente por servos, por gado, por algo desse tipo. Então, por isso que eu acredito que foi por isso que ele viveu na mesma época. Porque a riqueza de Jó não é contada com ouro, igual foi no tempo dos reis. Que os reis eram ricos, por quê? Porque tinha muito ouros, tinha muita riqueza, muito tesouros. E ali não, Jó é porque ele tinha muito gado, muita cabeça de gado. E também, algo que deixa para nós muito nítido, que ele também tinha muita gente a seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos do Oriente. Então aqui a gente tem um ponto principal de Jó. Ele era o mais rico da sua época. Ele era o homem mais rico da sua época. E agora aqui a gente vai entrar no que eu tenho para hoje, que é 5 pontos importantes na nossa vida, na vida de qualquer ser humano, e que eu deixei ali para a gente ver, que é o exemplo de Jó, né? A imagem que a Nicole colocou, está escrito o exemplo de Jó, que é um exemplo a ser seguido por todos nós. Bom, a gente viu no versículo 6 até o 12, que num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, veio também Satanás entre eles. Aqui, irmãos, eu creio e acredito que aqui é os céus, é onde os anjos estão, é o plano celeste de Deus. É onde Deus está, onde todos adoram Deus. E ali também veio Satanás. Então eu creio, porque a Bíblia diz, e para mim não tem como, eu sou fundamentalista, não tem como eu falar igual alguns dizem, que, bom, eu entendo também o ponto deles. Diz, não, isso aqui é interpretativo, porque o livro de Jó é poético e a gente tem que interpretar, às vezes não é o que é, às vezes não é o que está escrito, às vezes também não é muito bem assim, Deus não estava ali no céu e Satanás veio, porque como é que pode, né? Satanás está ali na presença de Deus. Mas é o que a Bíblia nos diz. A Bíblia diz que no dia que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, e onde que o Senhor está? O Senhor está no céu. Deus, ele está no céu. E os seus filhos vieram apresentar diante deles, eu creio que é os anjos, que foi apresentar diante do Senhor. E ali está escrito que veio também Satanás entre eles. E a gente vê que o ponto de partida, no parte de Satanás, não é Satanás que vem e já fala, não é Satanás que vem e já acusa, que muitos de nós creem que é assim, né? Tudo que acontece nas nossas vidas, a gente já joga pro lado de Satanás, né? Igual essa doença que eu tô, talvez alguns tiverem e falar, Satanás está tentando pôr as coisas na minha vida, é Satanás, mas não. É muitas coisas porque a gente não se cuidou e acabou acontecendo. Mas aqui nesse ponto a gente vê que Satanás estava ali também. E é Deus que vem até ele. É parte de Deus a pergunta, parte de Deus falar com Satanás. Porque Deus diz o que a Satanás? No versículo 7, então o Senhor perguntou a Satanás, de onde você vem? Então aqui a gente tem a primeira iniciativa do livro, né? Que o autor desse livro quis trazer para nós o que aconteceu, através, que eu acredito, através do Espírito Santo. Ali ele escreveu isso para nós, para deixar claro para nós, para que esse seja um exemplo a ser seguido, uma perseverança que muitos de nós talvez não teria, que é a história de Jó. Eu confesso que eu ainda não tenho essa fé que Jó demonstrou ter, mas eu acredito que no momento dessas tribulações que a gente passa, Deus nos capacita, amém, irmãos? Que
que o Espírito Santo nos capacita a passar por essa dificuldade. Pois é somente através do Espírito Santo de Deus que a gente consegue aguentar tantas coisas em nossas vidas. Tem muitas coisas que nós olhamos para nós mesmos, que nós já passamos e a gente fala, como eu consegui passar por isso? Mas é o Espírito Santo que nos capacitou para essas tribulações, essas dificuldades em nossas vidas. Amém, irmãos? E aqui a gente vê a dificuldade na vida de Jó, que começou ali. Que Deus vem e fala para Satanás. Pergunta de onde ele vem. E Satanás responde, de rodear a terra e passear por ela. Então aqui a gente vê que Satanás está fazendo o que ele sempre fez. Passeando e rodeando. Buscando uma brecha. Buscando um alvo. Buscando uma vítima. Ele não muda a sua agenda. Ele continua fazendo o que ele sempre fez. Buscando pessoas que a gente pode aqui entrar para atentar, né, contra a vida delas. E aí o Senhor diz a Satanás, você reparou no meu servo Jó? Então o Senhor fala para ele, você viu Jó, o meu servo? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Isso é Deus falando de um homem que a gente vai ver mais pra frente, que fazia sacrifícios pelos filhos, que cria talvez que os filhos tivessem pecado contra o Senhor, estivessem desviando, estivessem fazendo coisas erradas. Então ele fazia pelos filhos o sacrifício a Deus. Cuidava da vida dos filhos, fazendo até mais, não por ele, mas pelos filhos também, pela família. Então Jó, ele era um homem temente a Deus. Ele era íntegro e reto. Essa é uma das que a gente tem que buscar ser perante ao Senhor. Imagina a gente ouvir isso de alguém, já é maravilhoso. Quando você ouve de alguém falando, cara, quando eu te conheci, eu vi quem você era, hoje em dia você é um novo homem, eu sinto isso quando eu estou com você, eu sinto uma luz, eu sinto uma presença diferente, eu sinto que você mudou, eu sinto que você está melhor. Nossa, é maravilhoso. Isso pra gente já nos dá uma alegria enorme. A gente já chora muitas das vezes emocionado, porque a gente lembra de onde a gente estava. A gente sabe de onde Deus nos resgatou. Isso nos constrange. Mas agora imagina Deus falando isso. Deus olhando para a terra, olhando para nós e dizendo, você viu os meus servos, os meus filhos, são retos e íntegros. Imagina ouvir isso do Senhor, de Deus. É isso que Deus fala de Jó. Mas Satanás aqui ele vai começar a colocar as suas questões. Vai começar a querer atingir Jó. E a gente vê que ele coloca alguns desafios, porque ele não crê que existe um homem íntegro e reto. Ele não acredita nisso. Ele está aqui no mundo para destruir isso, para buscar esses homens de Deus e destruí-los. Por isso que a gente tem visto tanto nos últimos dias, tantas pessoas que têm pecado, que têm caído. E a gente está vendo que Satanás está ali, ele não dorme, ele continua a batalha dele. E a gente tem que orar, irmãos. É a oração. É a oração, irmãos. É através da oração que a gente vence batalhas, é através da oração que a gente vence tudo nas nossas vidas. Então a gente precisa estar orando em oração por nós e pelos outros também, para que o Senhor guarde a vida deles. Isso é importante, irmãos. É muito importante orarmos pelos outros. E a gente tem que orar. Mas aqui Satanás dá o primeiro desafio. E qual que é o primeiro desafio? A gente vê dinheiro. Jó era rico, o homem mais rico. Tudo que Jó colocava a mão prosperava. Jó não tinha reclamação. Ele não passava fome, né, digamos assim, no dia de hoje. Tinha dinheiro, tinha servos, tinha comida. Jó tinha riqueza na época. E Satanás diz o quê? Satanás diz lá no versículo 9. Então Satanás respondeu ao Senhor, será que é sem motivo que Jó teme a Deus? Não é verdade que tu mesmo puseste uma cerca ao redor dele, da sua casa e de tudo o que ele tem? Abençoaste a obra de suas mãos e os seus bens se multiplicaram na terra. E aqui vem o ponto do primeiro desafio na vida de Jó. Mas estende a tua mão e toque em tudo o que ele tem para ver se ele não blasfema contra ti na tua face. E a gente vê que Deus deixou Satanás fazer o que ele falou, o que ele veio ali com a causa dele, mas diz, não toca na vida dele. Então, isso é algo muito interessante
que nos alegra, tem que nos alegrar. Porque muitas das vezes a gente quer colocar Satanás num patamar onde ele não está, num patamar onde ele não existe, num patamar que é onde a gente coloca. A gente muitas das vezes coloca Satanás como Deus, na mesma medida, na mesma rivalidade, no mesmo ponto, onde Satanás tem poder para fazer o que bem entender. Mas não, como Martinho Lutero disse no seu livro, Martinho Lutero diz: Satanás é como um cão acorrentado, ele pode latir e assustar, mas só alcança até onde Deus o solta. Satanás só vai até onde Deus permite. Nem 1 centímetro a mais, nem 1 centímetro a menos. Satanás não tem poder, ele não tem direito de fazer o que ele bem entende. E muitas vezes a gente acredita que sim. Muitas vezes a gente acredita que Satanás tem poder demais. E muitas das vezes a gente dá poder a ele. A gente dá poder a ele. Mas aqui a gente vê claramente que Deus diz a ele: você pode ir. Toque em Jó. Tire a riqueza dele. Mas é só a riqueza dele. Você não vai tocar na vida dele. E a gente vê que Satanás obedece. Esse é um ponto extraordinário em nossas vidas, irmãos. Porque muitas das vezes nós não obedecemos. A gente nem ouve. Mas o Satanás, o maldito cão, ele é obrigado a obedecer. Ele não tem direito de escolha. Ele não pode falar: tá, eu vou lá, só para tocar na vida dele, na riqueza, né? Não posso tocar na vida dele, na saúde dele, mas eu vou tocar, e aí? Não. Ele não tem esse poder. Deus diz a ele, o Criador diz a ele: você vai somente tocar nas suas riquezas, nos seus bens materiais. E Satanás vai e toca. E é engraçado. Por que é engraçado? Porque quando Satanás toca nos seus bens materiais, na sua riqueza, ele acreditava que talvez Jó, perdendo aquilo que ele tinha conquistado um dia, Jó já ia blasfemar contra Deus. Jó já ia dizer, talvez: maldito é o Deus que eu sirvo. Deus ruim, eu sirvo a ele, eu sacrifico, faço tudo para ele, eu faço tudo por ele, olha o que eu recebo. Perdi tudo. Mas não. Mas não. E outro ponto importante depois disso, Satanás tem um segundo desafio. E o segundo desafio de Satanás para Deus é a família. Porque o homem que perder dinheiro e família, com certeza esse vai desviar da fé. Com certeza esse vai abandonar a fé. Mas Deus falou: você pode ir fazer o que você está me dizendo. Esse desafio. Eu aceito o seu desafio. Mas na vida dele você não vai tocar. Então a gente vê na consequência, na sequência dos textos, a partir do versículo 13, a gente vê: um dia, quando os filhos e as filhas de Jó comiam e bebiam vinho na casa do irmão mais velho, veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois estavam lavrando e as jumentas estavam pastando junto a eles. De repente, os sabeus atacaram e levaram tudo. Mataram os servos a fio da espada. Só eu consegui escapar para trazer notícia. Depois a gente vê depois em sequência que veio também um fogo de Deus que caiu do céu e matou as ovelhas e os servos. Depois vem os caldeus, que se dividiram em 3 e atacaram os camelos e levaram embora. Mataram também os servos a fio da espada. A gente vê tudo isso acontecendo. E o mais incrível vem no versículo 18. Também este ainda falava quando veio outro e disse: os seus filhos e as suas filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho. De repente, eis que se levantou um vento muito forte do lado do deserto e bateu contra os 4 cantos da casa. Ela caiu sobre os jovens e eles morreram. Jó tinha 10 filhos. 7 filhos e 3 filhas. E de repente, em um dia, talvez um dia para Jó ensolarado, um dia de paz, fazendo aquilo que ele sempre fez, obedecendo ao Senhor, servindo ao Senhor, seguindo tudo que ele sempre fez. Vai chegando um servo e dando a notícia. Vai chegando outro servo e dando a notícia. E vem outro servo e dá outra notícia.
E de repente, enquanto estavam os 3 servos falando que ele perdeu tudo que ele tinha de riqueza, tudo que ele tinha de gado, de ovelha, de camelo, de plantações, tudo. E ele já talvez abalado com a notícia, chega o último servo. Fala, também trago uma notícia. E também não é uma notícia agradável para se ouvir. Os seus filhos estavam comendo na casa do irmão mais velho. E todos morreram. Eu imagino que talvez Satanás, imagina também, porque Satanás que impôs isso. Ele falou, agora sim eu quero ver se esse homem não vai blasfemar contra Deus. Porque aqui é a minha briga com Deus. É provar que Deus está errado. Porque Satanás quis provar que Deus está errado desde o início. Quem não se lembra? Jardim do Éden. Adão e Eva. Satanás ali, ele diz para Eva, não, você não vai morrer se comer do fruto. Isso aí é mentira. E eles comeram e não morreram, mas espiritualmente morreram. Não entenderam. Mas Satanás sempre quer provar que Deus está errado. Nas suas simulações, nas suas distorções. Ele quer dizer que aquilo que Deus diz que é verdade, ele vem e diz, não é tão bem assim. Não é muito bem isso aí. Talvez um pouquinho, mas não é para se levar tanto a sério. E aqui a gente vê que Jó era um homem temente a Deus, íntegro, reto, porque Deus diz que ele é íntegro e reto. E Satanás diz, não existe esse homem. E eu vou provar para você que você está errado. Então Satanás vem e destrói esse homem. Um homem rico, abastado de riqueza. Uma família maravilhosa, 10 filhos. Imaginamos 10 filhos. 10 filhos grandes. Porque já vê que estavam comendo na casa do irmão mais velho. Então era uma família unida. Era uma família que os irmãos estavam sempre reunidos em comunhão. E vem Satanás e tira todos a vida deles. E ali ele deve ter pensado, agora sim esse homem vai blasfemar. Agora sim Deus vai ver que Jó não é tão isso que ele diz. Ele era porque tinha, porque Deus dava. Deus colocou uma cerca através da vida dele, na vida dele, então tudo prosperava, tudo se multiplicava. Mas agora que eu tirei tudo, acabou. Esse homem vai falar mal de Deus. E a gente vê no versículo 20 a resposta de Jó. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e prostou-se em terra e adorou. E disse, nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Essa é a resposta de Jó. No momento onde ele perde tudo, os seus filhos, ele simplesmente se volta a Deus e o adora. Simplesmente se prostra diante do Senhor e diz, nu eu vim, nu voltarei. Bendito é o nome do Senhor. E aqui ele derrota as 2 teses de Satanás. As 2 teses que Satanás impôs na vida de Jó é derrotada. Mas a gente vê que não ficou por aí. Porque no capítulo 2, novamente no versículo 1, num dia em que todos os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se diante do Senhor. Então a gente vê que se repete. No mesmo capítulo 1 se repete no capítulo 2. E a mesma questão. Então o Senhor perguntou a Satanás, de onde você vem? Satanás respondeu, de rodear a terra e passear por ela. Então a gente vê que Satanás está fazendo exatamente a mesma coisa. A mesma coisa que ele faz no capítulo 1, ele volta a fazer no capítulo 2. Está procurando destruir. Está procurando uma brecha. Está procurando entrar em famílias, em casas e destruir tudo. Tudo aquilo que para ele, seja pessoas íntegras, seja as pessoas retas, seja as pessoas adoradoras do Senhor, ele quer destruir. Porque assim como ele não tem mais, assim como ele não pode mais, ele não quer que ninguém tenha. Ninguém consiga alcançar a Deus. Ter uma conexão com Deus. É isso que ele busca. É isso que ele sempre busca, irmãos. Não deixemos que Satanás vença. Perseguimos a carreira.
sejamos perseverantes. O Senhor está conosco, meus irmãos. O Senhor é a nossa base, é o nosso alívio, é o nosso conforto, meus irmãos. É Ele que rege as nossas vidas. É Ele que nos guarda de todo mal. Assim como Jesus nos diz nos seus dias: não há fardo, não tem fardo maior que o Senhor nos dá que vocês não possam carregar. Mas ainda assim, se estiver pesado, se vocês estão sobrecarregados, vinde a mim. Porque o meu fardo é leve e manso. Essas são as palavras do nosso Senhor Jesus, meus irmãos. Essa é a palavra do nosso Senhor Jesus. Por mais difícil que esteja, Deus está conosco. Por mais que o Satanás tente, Deus é o nosso juiz. E aleluia, e glória a Deus por isso. Mas aqui Satanás vai levantar de novo as suas teses. Não satisfeito com as duas teses que levantou antes, dinheiro e família, ele vem novamente. E ali ele fala, de rodear a terra e passear por ela. E o Senhor disse a Satanás: você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Ele ainda conserva a sua integridade, embora você me incitasse contra ele para destruí-lo sem motivo. Aqui Deus novamente dá o currículo de Jó, pela segunda vez, e não muda uma vírgula. Não muda uma palavra. Deus fala novamente: ele é íntegro e reto. Jó é íntegro e reto. Jó continua sendo o mesmo que eu disse antes. É o que Deus está falando para Satanás no capítulo 1. Você me citou contra ele. Você veio com seus desafios. E aqui eu provo, Jó continua sendo o mesmo servo que sempre foi, fiel a mim. E aqui Satanás no versículo 4 fala: pele por pele. Um homem é capaz de dar tudo o que tem pela sua vida. Aqui Satanás entra na onde? Na questão da saúde. A gente que esteve doente esses últimos dias, e muitos de nós também que vai se lembrar do Covid, talvez muitos perderam familiares, perderam amigos, conhecidos. Eu perdi bastante conhecidos durante a pandemia. A gente vê que naquela época muitas pessoas dariam tudo pela sua saúde, fariam de tudo pela sua saúde. E é o que Satanás está falando. Você diz para mim que eu não podia tocar na vida dele, mas toque na vida dele para você ver que você não blasfema. Toque naquilo que é mais importante para você ver, que é na saúde. É onde quando a gente está doente, quando a gente está acamado, a gente fala mesmo, a gente fala com Deus, a gente fala: Senhor, tira isso de mim, tira essa doença de mim, Senhor. Me livra disso. Eu quero sair disso. Talvez muitos de nós, no primeiro dia ou no segundo, já está falando: Senhor, se não conseguir me levar, me leve. Me leve logo, meu Pai, não aguento mais isso. Muitos de nós acabam dizendo isso, infelizmente. Acaba, pelo amor de Deus. Ai, irmãos, glória a Deus por isso, Mas aqui Satanás impõe uma tese muito importante, que é na saúde, que é onde talvez mais doa em nós. É onde a gente mais sente a saúde, porque ele já impôs algo. Os filhos. Jó perdeu seus filhos. E muitos de nós, talvez que perde um parente, a gente sente a dor. Imagina perder os seus filhos. 10 filhos. Todos os seus filhos. É uma dor que eu não sei o tamanho, eu não sei medir o tamanho dessa dor, de perder um filho. Mas imaginam vocês, 10 filhos. Toda a sua descendência sumiu. Mas não satisfeito, porque ele não se desviou. Satanás vem e fala: não, toca na vida então. Quero ver. Toca na saúde desse cara. Você não disse que ele é bom? Então toca, quero ver se ele é bom mesmo. É o que Satanás fala aqui para Deus. Deus vai e diz a ele: vá e toque. Mas não o mate. Que Satanás, o Senhor diz depois para ele. Capítulo 2, versículo 6. E o Senhor disse a Satanás: eis que ele está em seu poder. Poupe-lhe, porém, a vida. Então aqui Deus deixa claro novamente: você não pode ir onde você quer, Satanás. Você, como diz Martim Lutero, que é uma frase que eu decorei, que eu gostei e que eu vou falar sempre para as pessoas: você é meu cachorrinho, você é meu dog, meu cãozinho. É isso que o Satanás é na mão de Deus. Ele não tem poder, meus irmãos. É Deus que dá o poder. É Deus que tem a soberania total.
tudo é de Deus, tudo depende do nosso Senhor. Se Ele diz, está dito. Se Ele escreve, está escrito. Se Ele determina, está determinado. Não há nada que possamos fazer. E aqui Ele diz novamente, poupe-lhe, porém, a vida. Então Satanás não vai matar, mas Satanás vai infernizar. E a gente vê em sequência disso, que depois do texto, que eu não vou ficar lendo não, senão eu vou acabar aqui, mas não sei que hora. Mas vou tentar o que eu escrevi aqui, porque senão vai demorar muito, amém? Então Satanás, no versículo 7, então Satanás saiu da presença do Senhor e feriu Jó com tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Aqui é algo interessante, porque Jó, uma pessoa que já estava sofrendo com a perda de tudo, dos seus servos, de suas riquezas e também dos seus filhos, agora Jó está apodrecido. Jó está com tumor para todo lado. Jó, na palavra dos dias de hoje para nós, é uma carcaça humana. É uma ferida aberta. É uma pessoa que talvez, por causa das feridas, talvez na época também, que não tinha tanto o que a gente tem hoje, que é saúde, hospital e tudo mais, talvez fedia. Estava fedendo. E a Bíblia diz que depois, quando saiu os tumores, quando começou a dar bolha, fedia. Tinha mau cheiro. Jó cheirava mal. Era um homem que talvez cheirava defunto morto. Olha a situação de Jó. E a Bíblia diz que depois, mais para frente, quando começa a sair as bolhas, ele pega também, talvez o que a Bíblia descreve para nós, é um pedaço de telha, e ele tem que raspar as suas feridas. Jó tem que raspar, além de estar machucado, ele tem que raspar aquela pele morta. Ele tem que tirar aquela pele morta. A Bíblia diz que ele raspava a pele. E depois, quando começa a surgir bolhas em seu corpo, Jó ele morde as bolhas. Ele começa a morder as bolhas para aliviar a sua dor. Aquelas bolhas talvez com pus, né? Não sei se vocês já tiveram algum tumor, algo que saía pus. E não sei se vocês lembram, mas eu tive o mau cheiro que era do pus, daquilo. Então era isso que Jó estava. Jó era esse tipo de pessoa, acamado. Está todo ferido. E aqui vem outro ponto interessante. Jó, no meio dessa tribulação na sua vida, ali um cadáver deitado, somente talvez com os olhos abertos, talvez mal falava, talvez mal sentia, vem a sua esposa. E aqui chega talvez em momentos onde nossas vidas está uma tribulação, muitas coisas na cabeça, muitas dificuldades. Você fala, agora vai chegar a varoa valorosa, a mulher do Senhor, como diz Salomão, mulher valorosa, varoa valorosa. Fala, já vai chegar agora, a mulher vai aliviar um pouco dessa minha dor. Mas no capítulo 2, no versículo 9, a gente tem o que a mulher de Jó vai falar para ele. No momento onde ele estava mais precisando, talvez, de umas boas palavras, de um conforto. E o que ela disse? Então a mulher dele disse, você ainda conserva a sua integridade? Amaldiçoa a Deus e morra. Essas são as palavras de sua esposa. Aquilo que Deus diz de Jó, homem íntegro, homem reto, um servo de Deus, a sua esposa, a sua fiel companheira, chega até Jó e diz, faz essa pergunta, você ainda conserva a sua integridade? Você ainda quer ser íntegro? Olha o que a gente já passou. Perdemos tudo. Meus filhos todos morreram. Talvez no momento de desespero dessa mulher também, que a gente não pode olhar com severidade para esse momento e falar, não, mas né, como pode ela falar isso? Deus falou que Jó era um homem íntegro e reto. Mas essa mulher também perdeu tudo, irmãos. Essa mulher, além de perder os filhos, perder as filhas, perder toda a riqueza, essa mulher está vendo o seu homem, o seu marido sofrendo, acamado, destruído. E talvez num momento de desespero total, que subiu, a gente fala, né, no momento onde a carne falou mais alto, ela manda Jó amaldiçoar a Deus e morrer. Essa mulher perdeu a fé, se um dia teve. A Bíblia não diz se ela era convertida ou não. Muitos teólogos acreditam que não. E quando a gente vê esse versículo, a gente também acredita que não. Por quê, irmãos?
Porque sempre a gente tem que conservar a nossa fé. Sempre a gente tem que dar glória a Deus, independente das situações. A gente tem que entender que tudo aquilo que a gente está passando é porque Deus quer que a gente seja mais forte, que a gente persevere. E como ela fala essa frase, eu também creio que ela também não era uma mulher crente a Deus. Porque ela manda amaldiçoar a Deus e morrer. Pior é isso. Talvez, em outras palavras, trazendo para os nossos dias, amaldiçoar a Deus e tirar a sua vida. Suicídio. Absurdo, irmãos. Mas muitos também acreditam que é por conta de todo aquele transtorno que ela passou, de toda aquela perda que ela acaba dizendo isso. Então não dá para saber, mas eu creio realmente que ela não era temente ao nosso Senhor. Mas Jó tem uma resposta para ela. Tem uma resposta para ela no versículo 10, em sequência. Em sequência daquilo que ela disse, que é para ele amaldiçoar e morrer. Jó responde: você fala como uma doida. Temos recebido de Deus o bem, porque não receberíamos também o mal. Em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. Então a gente vê, porque a gente conhece, a gente vê a história, está escrita, que era Satanás que estava tentando a vida de Jó. Mas era porque Deus deu liberdade. Deus ali deu liberdade para Satanás a tentar na vida de Jó. Mas Jó, em todo momento, ele fala que é Deus. Que aquilo que está acontecendo em sua vida é Deus. E ele responde para ela: temos recebido de Deus o bem, por que não receberíamos o mal também? E ele derrota novamente as teses de Satanás, provando que ama mais a Deus do que a si mesmo. E depois, em sequência, a gente já vê que vai chegar os amigos, que são os amigos de Jó, né? Que a Bíblia diz que são 3 amigos que chegam ali para consolá-lo. Inicialmente, faz o melhor que poderiam fazer. E qual que é o melhor a gente se faz em situações difíceis? Ficar em silêncio. Ver a situação. Entender a situação. Em Jó, capítulo 2, versículo 12 e 13, a Bíblia diz: quando eles o viram de longe, não o reconheceram. Levantaram a voz e choraram. Rasgaram cada um seu manto e lançaram pó ao ar sobre a cabeça. Sentaram-se com ele na terra durante 7 dias e 7 noites. Ninguém lhe dizia palavra alguma, pois viam que a dor era muito grande. Meus irmãos, eles eram amigos de Jó? Vocês lendo, vocês repassando, vocês acreditam que eles eram amigos de Jó? É claro que eram. É claro que eram. Quando eles viram, eles nem reconheceram o seu amigo. Eles choraram, eles rasgaram suas vestes, lançaram pó sobre a cabeça, vendo o sofrimento do seu amigo. Mas qual que foi o problema dessa situação? Quando eles estavam ali, talvez uns 7 dias, 7 noites, sem falar, olhando, pensando, refletindo. A gente diz que hoje em dia, né, no nosso dia, a gente pode dizer, começaram a fazer teologia. Esse foi o problema dos amigos de Jó. Começaram a ver e tentar entender aquela situação. Porque tudo que a gente entende, tudo que Jó passou, a gente vê que Jó não culpa Satanás. Em momento algum, joga a culpa a Satanás. Em momento algum, Jó diz: está repreendido esse cão maldito. Maldito é Satanás na minha vida, está pondo a mão na minha vida. Não, ele diz todo o tempo: é Deus, é Deus, é Deus, é Deus. E os amigos de Jó também pensavam a mesma coisa. Por que Deus está fazendo isso com Jó? Por que Deus está fazendo Jó sofrer tanto? E eles começaram a pensar e depois começaram a acusar. Por quê? Eles
começaram a pensar, Jó deve ter feito algo muito grave. Não é normal uma pessoa estar sofrendo assim. Acamada, olha, cheia de doença, cheirando mal. Não está normal, é Deus. Depois passa a acusá-lo. Primeiras acusações, chama ele de ladrão. Depois, adúltero. Depois, um louco. Seus filhos morreram por causa da sua loucura. Depois, corrupto. Por que chamam Jó de corrupto? Porque dizem que Jó enriqueceu roubando dos órfãos e das viúvas. Eles acusam Jó de todo tipo de coisa. Eles chegam ali e começam a chorar, chegam chorando. Jó, no momento que ele precisava mais de uma mão amigável, estendida, umas palavras de carinho, de amor, de afeto. Porque Jó já perdeu tudo. Jó perdeu seus servos, perdeu sua riqueza, perdeu seus filhos e até a sua esposa. Até a sua esposa está querendo que ele morra. E chegam os amigos e talvez Jó ali acamado, abre o olho talvez mais ou menos e olha para os amigos chegando, rasgado, com as vestes rasgadas, chorando e fala, eles estão me consolando, eles estão sentindo a minha dor, eu sinto que eles estão tristes pela minha dor, que bom que o Senhor, mandou esses amigos. E os amigos ficam ali e depois os amigos começam a acusar. E Jó ali talvez sem poder falar, ouvindo tudo aquilo, aquelas acusações dos amigos. Só dizendo para o nosso dia, só palavras ruins. É aquilo, só pessoas negativas. Não tinha uma energia boa ali. Só coisa ruim acontecendo na vida desse homem. Mas o autor que escreveu deixa algo muito incrível para nós. Porque os amigos afirmam que o sofrimento de Jó é consequência direta do pecado escondido. Eles têm certeza que Jó está sofrendo porque ele pecou. Mas o escritor enfatiza para nós, nem todo sofrimento é castigo, nem toda dor tem explicação imediata. E Jó se recusa a aceitar essa lógica rasa. E depois a gente vai começar a ver que logo após os amigos falar, depois de muitos capítulos, os amigos falam o que eles pensam, o que eles acham. Jó lamenta, chora e se questiona profundamente. Jó depois vai começar a falar. E Jó não vai começar a falar com eles, vai começar a falar sobre as acusações deles, mas com Deus. E aqui Jó passa depois, digamos assim, os problemas deles para quem deveria, para quem a gente sempre deve passar, para Deus. E Jó, quando a gente vai ver, ele levanta 16 perguntas. E as 16 perguntas, quando a gente vai lendo, a maioria delas está escrito, por que, meu Deus? São as 16 perguntas que ele faz para Deus. E não sendo poucas, ele levanta 34 queixas a Deus. Queixando, porque aquilo, até a gente vê no ponto que ele chega que era melhor ele não ter nascido, que era melhor a mãe dele não ter dado leite, que era melhor tudo, era melhor ele não ter vindo ao mundo, era melhor eu ter morrido. É uma das queixas de Jó, do desespero já. Falando. Em Jó, capítulo 13, versículo 3, Jó diz, quero falar com o Todo-Poderoso e desejo de me defender-me diante de Deus. Aqui é onde ele começa. 16 perguntas, 34 queixas e por aí vai. Falando com quem conhecia, com quem sabia. Eu sou servo do Senhor, eu sempre servi o Senhor. Olha o que eu estou passando. Por que, meu Deus? Por que, meu Deus? Por que, meu Deus? Por que eu vim ao mundo? Por que eu estou sofrendo? Muitas vezes nós não fazemos as mesmas questões, as mesmas perguntas. Não pensamos igual. E talvez nem passando por que Jó passou. Mas mesmo em crise, mesmo em um momento tão difícil, Jó busca um encontro com Deus. Esse é o ponto, meus irmãos. Mesmo por toda a dificuldade que passamos, temos que ir ao pé do Senhor. Temos que estar com o Senhor. É Ele que tem o poder para nos livrar de todo o mal.
Então temos que entregar nossa vida a Deus. E a gente vê depois dessas perguntas um silêncio de Deus. Por muitos capítulos, Deus não responde. Deus fica em silêncio. Mas esse silêncio não é abandono, irmãos, mas amadurecimento. A fé de Jó está sendo refinada. A fé dele está sendo refinada. Se a gente for ver, Jó sofreu terríveis golpes em sua vida. Nas suas 5 áreas, digamos assim, nas 5 áreas mais importantes nas nossas vidas. Se a gente bem se lembra, eu pontuei aqui, primeiro sofrimento de Jó, financeiro. Jó sofreu a primeira dor financeira. O exemplo que a gente tem, talvez que para retratar isso melhor, digamos assim, quem sempre viveu na magrela, ali na dificuldade, está acostumado. A gente está acostumado com essa situação. Tem que pagar uma fatura e deixar uma de lado. Não dá para pagar as duas, não. A gente é assim, a gente vive isso, a magrela. Mas quem é o mais rico no topo entra em colapso, ele fica louco. Jó, a gente viu lá no capítulo 1 que o Jó era o mais rico do Oriente. Ele era o mais rico. E a gente sabe, a gente vive num país, infelizmente, que o suicídio é tão alto, onde as pessoas têm um problema financeiro e acabam tirando a sua própria vida. Agora a gente está acostumado com a dificuldade. Mas Jó era rico, mas mesmo assim ele não se entregou. Mesmo assim ele continuou firme. Depois a gente vê o segundo, os filhos. Segunda área da dificuldade dele. Os filhos. Não é natural, meus irmãos. A gente sabe disso. Não é natural a gente ter que enterrar os filhos. Não é natural da vida um pai enterrar o seu filho. Não é natural. O natural da vida é que o filho enterre os seus pais, mas não que os pais enterrem o seu filho. E ali Jó enterrou seus 7 filhos de uma vez. De uma só vez. Depois, o terceiro, a saúde. Eu posso confessar que essa da saúde eu entendo um pouco. Acho que muitos de vocês também entendem, meus irmãos. A gente vê nos leitos dos hospitais, a gente quando vai fazer algo nos hospitais, aqui não muito, né? Porque aqui parece que é separado, né? UTI e tal, tudo mais. No Brasil a gente acaba entrando talvez com o braço quebrado, a gente passa pelas alas hospitalares, onde as pessoas estão na UTI, CTI e tudo mais, estão ali sofrendo mesmo com a dor, a gente escuta os gritos. E a gente vê que ninguém que está lá, ninguém que está no hospital lá dentro, sofrendo, está com o peito estufado ou com o nariz em pé. A gente viu isso na pandemia. Na pandemia a gente viu isso. Onde o rico e o pobre morreu. Onde o crente e o não crente morreu. Onde o solteiro e o casado morreu. A saúde é complicada, meus irmãos. E talvez é um ponto onde a gente dá mais fé ao Senhor, a gente se agarra mais ao Senhor, através da doença nas nossas vidas. É onde a gente mais clama ao Senhor, mais ora ao Senhor, mais está com o Senhor. E a gente vê que Jó teve essa questão, ficou acamado. Depois o quarto ponto, casamento. No casamento. No momento onde ele mais precisava da sua companheira, onde ele mais precisava de um consolo, ela olha para ele e diz: morra. Morra. E depois o último que eu pontuei para nós são os amigos. Os amigos, meus irmãos. Aqueles que deveriam ser amigos se transformam em julgadores. Aqueles que talvez deviam trazer um pouco de paz para a vida de Jó, traz mais tormento ainda. É o que a gente fala hoje em dia. Talvez muitas das vezes a gente já está sofrendo. E você não quer ouvir uma pessoa ficar falando, repetindo. Já está ruim com aquela situação. Você fala, se for para você ficar falando essas coisas, é melhor você ir embora. É ou não é? Porque eu já sei, eu já estou sofrendo, eu sei que eu estou mal, eu sei que ainda vem me atormentar ainda.
A gente até fala, é secretário do diabo, só pode. Tô trabalhando com o diabo pra vir me atormentar. Eu tô mal, tô ruim, o demônio dá manda mais um. Pra me infernizar mais ainda. E a gente vê que os amigos chegaram ali, chorando, triste. Mas de repente, começaram a ser um tormento na vida desse homem. Uma tempestade a mais na vida desse homem. Mas Jó, no fundo do poço, sem ninguém, somente algo ele tinha. Quando a gente está no fundo do poço, meus irmãos, a gente imagina um poço, um buraco, uma cisterna, digamos assim. Você está lá embaixo, só tem um lugar para você olhar. Para o topo, para cima. Só tem um lugar para a gente olhar. E é isso que Jó entendeu. No momento onde ele estava no poço, no momento mais escuro da sua vida, ele olha para cima. Ele olha para cima, irmão. Jó perdeu tudo. Tudo, menos uma coisa. Sua esperança em Deus. A sua fé. Lá no capítulo 19, que eu não notei aqui, mas eu notei que Jó, quando ele está nesse momento de sofrimento, de tristeza, que ele olha e ele fala, mas uma coisa eu sei, é que meu Redentor vive, e eu verei o meu Redentor. No meio da sua dor, no momento mais trágico da sua vida, Jó ele olha para cima e clama, ele brada, com a força que lhe resta. O meu Redentor vive. O meu Redentor vive. Isso que a gente tem que entender, meus irmãos. Jesus vive, o nosso Senhor está vivo. É Ele, o nosso Senhor, e nós veremos a Ele. Em nome de Jesus, nós veremos a Ele. Depois de tudo isso, depois do capítulo 19, Deus fala. Quando Deus fala, a gente imagina, talvez, bom, agora ele vai responder as 16 perguntas de Jó, 34 queixas. Mas não, ele não responde as 16 perguntas de Jó, nem as 34 queixas dele. Pelo contrário, Deus levanta 70 perguntas retóricas. Deus faz 70 perguntas retóricas para Jó. E as perguntas, sem respostas. Ele não explica as causas do sofrimento de Jó, mas Deus revela a sua grandeza. E uma das perguntas que a gente vê, que são muitas, são até 70, mas eu deixei aqui em Jó, capítulo 38, do versículo 4 ao 6. Assim diz o Senhor: onde você estava quando eu lançava os fundamentos da terra? Quem lhe fixou as medidas, se é que você o sabe? Ou quem estendeu sobre ela a linha de medir? Sobre o que foram firmadas as suas bases? Deus vai mandando as perguntas para Jó e para a gente também não conseguiria responder. É as perguntas do tipo: quem estabeleceu os limites entre as estrelas? Quem estabeleceu os limites entre o mar e a terra? Quem fez tudo isso? Quem, Jó? Quem, Jó? Você não diz que você sabe, você não vem com perguntas, com questões, com queixas. Então eu te pergunto, onde você estava, Jó? E Jó também fica em silêncio, sem respostas. Mas no capítulo 40, no versículo 4, onde Deus termina de falar, Jó fala. Jó reconhece que agora conhece Deus de forma mais profunda. E Jó diz: sou indigno. Que posso responder? Porei a mão na boca. É o que Jó faz, é o que muitos de nós deveriam fazer, ficar em silêncio. Com essas perguntas, o que eu poderia responder? Quem sou eu? Eu sou indigno. E aqui, meus irmãos, eu confesso que me pega de cabeça por ar um pouco, porque no capítulo 42, no versículo 5, Jó diz: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te vê. Não é um pouco contraditório com Jó 1:8? Em Jó 1:8, que a gente leu,
o Senhor diz sobre Jó. E o Senhor diz a Satanás: você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Mas aqui, no capítulo 42, Jó diz: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Não é um pouco contraditório? E esse aqui, meus irmãos, é o ápice do livro. É o ápice da mensagem. É o ápice de tudo. É onde entendemos que quanto mais buscamos, quanto mais aprendemos, menos sabemos. Quanto mais estudamos sobre Deus, entendemos que falta muito ainda para descobrir. Então, quanto mais descobrimos de Deus, meus irmãos, mais humildes nos tornamos. Mais reconhecemos que nada sabemos. E muitos temos ainda por saber. Então não tem dessa de você ver uma pessoa que brada com o peito estufado: eu conheço a Bíblia de cabo a rabo, eu conheço a palavra de Deus, e nanani, nananá, eu sou o cara. Não, pelo contrário. Quanto mais a gente conhece, quanto mais a gente entende, quanto mais buscamos, mais sabemos, mais humilde a gente se torna. As pessoas perguntam: então, irmão, como é que é? Tô bem, tô aprendendo muito, tô estudando bastante. E então? Não sei nada ainda. Falta muito para me aprender. De tudo que eu aprendi, nada eu sei. Parece que quanto mais a gente aprende, mais temos que aprender. Quanto mais perto de Deus a gente chega, mais entendemos a grandeza de Deus. Ele é imensurável, irmãos. Quando a gente estiver, e todos nós aqui, em nome de Jesus, estaremos, irmãos. Eu creio em nome de Jesus que todos nós estaremos. Amém, irmão? Vocês creem também? Glória a Deus. Aleluia, meus irmãos. Eu creio que quanto mais estaremos no reino, na divisão celeste, na Nova Jerusalém, a gente vai estar 1000 anos lá com Jesus. Já vai estar vivendo com Jesus, soberania, reinado de Deus, Jesus reinando. A gente vai estar fazendo o quê? Aprendendo, conhecendo Deus, conhecendo mais sobre Deus. É bênção, meus irmãos. É bênção, meus irmãos. E aqui, diferente do capítulo 1, no capítulo 42, já quase no final, Jó entende isso. Eu conhecia Deus. Eu sabia quem Deus era. Eu falava sobre Deus. Eu servia a Deus. Mas aqui a gente entende um exemplo básico, um exemplo bem básico, porque eu sou ruim com exemplos, irmãos. Mas eu vou dar um exemplo básico. É igual a gente quem nunca viu uma praia, quem nunca viu um mar. Minas não tem mar, então demorou para mim ver o mar, irmãos, tá? Eu sou o exemplo perfeito para isso agora. Então, quando eu fui ver o mar, falei: cara, que imensidão, agora eu conheço o mar. Olha isso. Pegar um pouquinho d'água salgada mesmo, né? Porque tem que provar, né, a água, né? Salgada mesmo. Rapaz, é mesmo, rapaz. Eu vi isso aqui só em filme. Olha que doideira isso aqui, rapaz. Olha que tamanho de onda, o negócio é louco mesmo. E eu conheci. Esse é um exemplo, conhecer. Só que aí eu tava lá, digamos assim, não aconteceu. Isso aqui é um exemplo, irmãos. Esse aqui não. O primeiro sim, esse aqui que eu vou falar agora não aconteceu. Aí, tava lá, de repente, chega um marujo. Um marujo. Aí o cara vira pra mim e fala: eu também conheço o mar. O cara torrado de sol, com causa do sal ali, todo torrado, né? Todo morenão ali. Fala: rapaz, quem conhece mais o mar? Eu ou ele? É isso que Jó entendeu. Anteriormente ele achava que conhecia Deus. Anteriormente ele achava que servia a Deus. Ele estava fazendo. É o que não muitos de nós. Mas quando ele chegou perto de Deus, ele entendeu. Agora eu entendi. Agora eu conheço. Agora eu sei quem Deus é. Deus é soberano. Deus é soberano. É isso, irmãos. Quanto mais chegamos perto de Deus, mais vamos entender. Mais vamos ter essa humildade de reconhecer. Essa humildade de querer aprender mais. E é isso que Jó diz. E depois, mais a seguir, estamos já entrando para finalizar, Deus vai corrigir os amigos de Jó por falar a respeito dele. Por falar a respeito dele, irmãos, de forma errada. De forma errada. Talvez muitas das vezes a gente quer falar algo para os nossos amigos, para os nossos companheiros, para as pessoas que conhecemos. Talvez seja o certo, mas a gente acaba fazendo da forma errada. E é isso que os amigos fizeram, da forma errada. Os amigos começaram a fazer a teologia deles, os pensares deles, o jeito que eles acreditavam. E começou a fazer o quê?
a julgá-lo. Começou a chamar ele de tudo quanto é nome. Chamaram ele de adúltero. Chamaram ele de ladrão. Falou que os filhos dele morreram por causa dele, da sua loucura. Que ele roubava, ele era rico. Isso aqui a gente até pode dizer nos dias de hoje, um pouco de inveja, né? Que ele era rico porque ele estava roubando os órfãos e as viúvas. Olha que loucura que os amigos falaram de Jó. Mas enquanto estavam ali, no capítulo 42, no versículo 7, vocês não falaram de mim o que era reto, com o meu servo Jó. Essas palavras de Deus para os amigos. Mas enquanto Jó está ali, e é o que a gente tem que entender, meus irmãos, é esse aqui o ponto ápice também para nós, para a nossa vida espiritual, para os nossos dias. Aquela pessoa que fez mal, aquela pessoa que falou de você aquilo que você não queria, que não é verdade. Porque não é verdade o que eles disseram de Jó. E a gente sabe que não é verdade. E Jó poderia ficar ali na pose do vitimismo, do mimizento dos dias de hoje. Fica ali na internet, porque todo mundo fala mal de mim, porque eu não sei o quê, eu sou perseguido, porque, né? Mas não. Jó faz o quê? 42, versículo 10. O Senhor restaurou a sorte de Jó quando este orava. Quando este orava por quem? Pelos seus amigos. Pelos seus amigos. E o Senhor lhe deu o dobro de tudo que tinha antes. Então, quando Jó estava ali, talvez, na posição de choro, de questões, de perguntas para Deus, mas depois quando ele reconhece, quando ele entende a grandeza de Deus, no versículo 5, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Agora eu te enxergo, agora eu sei a grandeza que é você, Senhor, meu Deus. Ele faz o que no versículo 10, 5 versículos depois? Ele se prostra, ele se ajoelha e ora pelos seus amigos. Por aqueles que acusaram, ele entrega ao Senhor a sua justiça. É o que o Senhor diz, a minha é a justiça. A minha é a justiça. Muitas vezes a gente quer fazer com a força dos nossos braços. A gente quer pegar e a gente quer resolver, a gente quer fazer. Não, porque eu vou resolver, eu vou fazer. Mas não, irmãos. Vamos ajoelhar e vamos orar. Vamos orar, entrega na mão do Senhor. Entrega na mão do Senhor, meus irmãos. Entrega na mão dele. E agora, para finalizar, a gente vai voltar nas 5 áreas que eu citei aqui. Financeira, saúde, amigos, casamento e filhos. Vamos começar pela saúde. Jó 42, versículo 16 e 17. Amém. Depois disso, Jó viveu mais 140 anos e viu seus filhos e os filhos de seus filhos até a 4ª geração. Então a gente vê aqui que Jó teve a saúde restaurada, viveu mais 140 anos, viu até a 4ª geração dos seus filhos. Então, saúde restaurada. Parte financeira. Jó 42, 12. O Senhor abençoou o último estado de Jó mais do que o primeiro. Ele veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentos. E a gente vê que Jó teve tudo em dobro. Porque no versículo 10 diz que o Senhor lhe deu tudo o que tinha antes em dobro. Então Deus restaurou em dobro. Digamos, talvez, brincando, a saúde em dobro, né? Talvez ele tinha ali a metade dos 140 anos, Deus deu mais o dobro para ele. E agora a riqueza. Então ele já era rico no início, agora é o dobro mais rico. Agora ele está mais rico ainda. Depois vem os amigos. Os amigos, aqueles amigos. Deus fala o que para eles? Jó 42, versículo 8. Agora, pois, Deus falando para os amigos. Agora, pois, tomem 7 novilhos e 7 carneiros. Vão ao meu servo Jó. Ofereça holocausto por vocês, e o meu servo Jó orará por vocês. Porque aceitarei a oração dele, para que eu não os trate segundo a insensatez de vocês. Porque vocês não falaram de mim o que era reto. Diferença de Jó, que é um homem reto.
Porque Deus fala, como o meu servo Jó. Então aqui, além dos amigos, foi lá e falou, debuiou Jó, né? Falou o que queria, o que entendia, achou que sabia. Depois Deus vem aí e fala, ó, vocês vão lá agora, vão levar isso aí. Vai pedir para ele orar por vocês. Vai pedir para ele sacrificar, fazer um sacrifício. E ele vai ter que orar, porque eu vou ouvir a oração dele. A de vocês, não. Vocês vão ter que ir lá agora. O que Deus está fazendo aqui com Jó, meus irmãos? Honrando. Honrando Jó diante daqueles que desonrou Jó. E algo que eu coloquei aqui, meus irmãos, uma frase. De tudo aqui da pregação, se vocês não tiverem ouvido, ouça essa frase. Cuide bem da sua piedade. E Deus cuidará da sua reputação. É sobre isso, irmãos. É sobre Ele. Não é sobre nós. E depois a gente vai ver o casamento. O casamento a gente não tem um versículo, mas como Deus restaurou e deu os filhos que Jó tinha, então a gente acredita que é a mesma mulher, né, irmãos? A Bíblia não diz que teve outra mulher, que ele casou de novo, então a gente acredita que é a mesma mulher, a mesma esposa. Então onde a mulher diz para ele, lá atrás, amaldiçoa o seu Deus e morra, né? E a gente vê que não tem outro casamento. Então concluímos que é a mesma esposa. Então a gente conclui o quê? Que é casamento restaurado. Teve os 10 filhos. 7 filhos e 3 filhas, novamente. E Deus, meus irmãos, isso é algo incrível para a gente entender. Deus é especialista em pegar cacos e fazer vasos novos. Deus é especialista em pegar pessoas que estão quebradas, que estão destruídas e reconstruir. E fazer delas um novo ser perante a Ele. Fazer de nós uns filhos perante a Ele, uns vasos perfeitos perante a Deus. Ele faz isso com nós, irmãos. Ele nos restaura. Não restaurar um braço e deixar o outro torto. Ele restaura a gente por inteiro. Ele é especialista. Para Ele não existe impossíveis, irmãos. Para Deus não existe impossível. Talvez nos dias de hoje, talvez no Brasil isso aqui seria melhor. Aqui em Portugal não conheço, irmão, então não posso falar, tá? E na Suíça também não. E em Portugal não sei. Mas talvez no Brasil, um cara que tinha tudo, perdeu. A mulher fala pra ele, eu quero que você morra. O cara tá sofrendo. E Deus restaura? O cara agora é o dobro mais rico? O cara vai falar o quê? Agora, meu filho, agora eu tô em outra. Agora, tô em outra agora. O que o cara vai dizer? Agora eu não quero ser mais não. Agora talvez nos dias de hoje, né, infelizmente, repreendido, viu, irmão? Quero saber de vocês fazer isso não. Eu vou atrás da novinha. Tá repreendido, viu, meus irmãos? Tá repreendido. Vai começar, vai continuar com a mesma varoa que vocês casou, hein? Quer saber de sem graceza aqui, não. Brincadeiras à parte, meus irmãos. Mas Deus restaura. Deus restaura. Deus cuida dos seus, meus irmãos. Deus cuida dos seus, meus irmãos. Deus cuida da gente. E depois a gente vê também que os filhos, aqueles 10 filhos que faleceram. Jó, 42:13. Também teve 7 filhos e 3 filhas. Mas aqui agora a gente entra numa pergunta. É uma pergunta muito boa. Mas não era em dobro? Então agora não devia ter 20? Porque se Deus restaurou, deu em dobro, não devia ter 20? Isso aqui agora eu coloquei algo interessante. Vou tentar explicar que às vezes nós usamos umas terminologias que não deveríamos usar. Por quê, meus irmãos? Novamente eu volto na explicação da pandemia. Durante a pandemia, muitos de nós ouviram dizer: perdi meu pai, perdi minha mãe, perdi meu filho, perdi minha avó, perdi meu esposo, perdi minha esposa. Muitos diziam isso. Mas a gente só perde. A gente só diz quando perdemos, quando não sabemos para onde a pessoa vai. Quando não sabemos para onde esse alguém está. Algo que eu estava lendo no livro esses dias, eu coloquei aqui, que é como um pai. Um pai que perde o seu filho, seu único filho. Um amigo chega até ele, lhe dá um abraço e diz: meus pêsames, eu soube que o senhor perdeu o seu filho. E esse pai vira, chorando, e diz: não, eu não perdi meu filho. Eu sei onde o meu filho está. Ele está no céu. E eu sei com quem ele está. Ele está com Jesus. Ele está com Jesus.
Jó agora tem 10 filhos na terra e 10 filhos no céu. Jó tem o dobro, porque os seus 10 filhos Jó sabe onde está. Jó não é uma pessoa que olhou e falou, não sei, cadê meus filhos? O Senhor me deu o dobro, mas cadê meus filhos? Os meus filhos que eu perdi. Não, Jó sabe onde eles estão. E Jó sabe que um dia vai reencontrar com eles no reino, no novo reino. E é isso que devemos aprender, irmãos. Deus restaurou completamente. A intenção de Satanás aqui, meus irmãos, que a gente tem, que o livro não é sobre Satanás, mas é sobre a soberania de Deus, sobre o controle perfeito de Deus na vida, nas nossas vidas. A vontade de Satanás, a intenção dele era colocar Jó longe de Deus. Era colocar Jó muito distante, blasfemando contra Deus. Um cara que era íntegro, reto, que não passasse a ser, que não fosse mais. Essa é a intenção de Satanás. Mas o que ele conseguiu? O que ele conseguiu? Ele conseguiu colocar Jó mais perto de Deus. Jó mais perto do nosso Senhor. E sabe por quê, meus irmãos? Sabe por quê? Porque os planos de Deus não podem ser frustrados. Glória a Deus, irmãos. Jó perdeu tudo, menos Deus. Sofreu sem explicação. Cresceu no silêncio. No silêncio. Conheceu Deus em profundidade. Lá em Tiago, capítulo 5, versículo 11, Tiago diz: vocês ouviram falar da paciência de Jó e viram que fim o Senhor lhe deu. Que esse livro, que essa pregação, que tudo aqui que foi entregue, irmãos, entre em nossos corações. Que dependente do momento que a gente está passando, das frustrações que estivemos passando durante a nossa vida, perante a nossa vida, que a gente não seja abalado, que a gente se entregue, que a gente se prostre, que a gente ore para o nosso Deus. Deus é mais precioso que suas dádivas. Ele é muito mais precioso, irmãos. A fé verdadeira permanece mesmo quando não há respostas. Amém, meus irmãos? Glória a Deus por isso. Louvado seja o nosso